vamos começar do assunto mais polêmico, que é esse da famosa Dona Ruth. Dona Ruth, cara, ela deu uma entrevista pro Fantástico, que pra mim foi mais, como eu posso dizer, mais prejudicial do que mais para ajudar ela, né? Porque o público já tá muito do lado do Murilo Huff, né? De toda a situação que ele é o pai, que ele tentou um acordo amigável para ter a guarda do Léo. E aí a Dona Ruth deu uma entrevista pro Fantástico, a primeira em que ela aparece ao vivo ali, e tentou falar de todos os assuntos possíveis. Mas para mim, algumas declarações pesaram nessa situação. Por quê? Ontem o Fantástico exibiu essa reportagem, e aí ela falou sobre essa perda da guarda provisória do Léo em uma decisão liminar da Justiça. O cantor Murilo Huff, pai da criança, entrou com uma ação de modificação de guarda que até então era compartilhada com a avó materna. A decisão do juiz substituto da Vara da Família de Goiânia destaca que, abre aspas, o exercício do poder familiar pelos pais deve prevalecer. O caso ocorre quase 4 anos após o acidente aéreo que vitimou Marília Mendonça. Para a Dona Ruth, a perda da guarda do neto foi como reviver o luto da filha. Ela havia declarado em uma entrevista anterior que, quando a gente perde um filho, a gente morre junto. A avó disse que, ao se ver sem o neto, voltou a viver esse luto. Já acho meio pesado, né? Porque o neto tá ali, o Murilo Huff não quer tirar essa convivência dela com o Léo. Então já achei ali que tava indo para um lado, vou tentar pegar o público para ficar junto comigo. Eu já achei um pouco assim, apelativo logo no começo. Antes do pedido de Murilo, a guarda de Léo era compartilhada e havia harmonia entre os dois, com o Murilo afirmando que estavam muito unidos em prol da criação dele. A decisão judicial que concedeu a guarda ao pai citou a deterioração da relação entre Dona Ruth e Murilo. Segundo o juiz, o modelo de guarda compartilhada deixou de servir ao interesse do menor para converter-se em instrumento de desagregação familiar, conflito constante e instabilidade. Dona Ruth, contudo, nega que tenha havido uma quebra na relação por parte dela, afirmando que sempre teve uma relação de respeito com o Murilo e que viviam no respeito. Eu acho assim, quando você começa a declarar que você não gostava da pessoa, que você não tinha uma relação amigável, uma relação que você gostava realmente da pessoa que compartilhava ali a guarda do Léo, era toda hora no respeito, a gente vivia no respeito, você já vê que o clima era hostil e que para a criança não era uma coisa que ia somar na relação deles. Quando você fala assim, a gente sempre teve uma relação de respeito, aí você já não tá querendo falar que você não gostava da pessoa. Pra mim é isso. Porque se você realmente gosta, você não vai falar, não, a gente tinha uma relação de respeito. Eu acho que pra mim isso daí já pesa um pouco. Nisso, o advogado de Dona Ruth, Robson Cunha, relatou um incidente que aconteceu no Dia das Mães, na escola do menino, onde a presença de Murilo gerou um certo desconforto para Dona Ruth, resultando em discussões entre os dois. O marido de Dona Ruth, David, teria confirmado em audiência que a relação entre os dois é muito ruim, não havendo diálogo. Essa relação do Dia das Mães, o que aconteceu? Sempre vão as mães, e apenas as mães. E a Dona Ruth foi representando a Marília. Como ela não é a mãe, o Murilo se achou no direito também de ir lá representando um familiar, um laço parental direto. Por isso que ele foi representando como pai, já que o Léo não tem mais a mãe. E aí criou-se essa discussão que ela falou, a gente vivia no respeito, só que o advogado dela diz que a relação não é tão no respeito, não. Ele mesmo diz que, gerou um certo desconforto, gerando discussões. E aí a gente já vê, né? O juiz também mencionou indícios de alienação parental na decisão. A alienação parental ocorre quando um dos responsáveis interfere negativamente no relacionamento da criança com o outro genitor, buscando afastar ou prejudicar o vínculo afetivo. Dona Ruth também nega essa acusação. Outro ponto levantado na decisão judicial foi a negligência médica por parte de Dona Ruth. O neto é portador de diabetes mellitus tipo 1, uma condição crônica que exige vigilância rigorosa, aplicação diária de insulina e alimentação controlada. Provas documentais como áudios e mensagens trocadas entre as babás revelariam que Dona Ruth frequentemente omitia informações médicas essenciais ao genitor, no caso Murilo Huff, impedindo o envio de relatórios e laudos clínicos. Instrui que se escondam medicamentos, laudos e sintomas.
Dona Ruth, por sua vez, garantiu que o cuidado é feito em conjunto com a médica endocrinologista do neto e que Murilo sempre soube de tudo o que acontecia em relação à saúde do menino. No aspecto financeiro, o filho de Marília Mendonça é o único herdeiro da cantora com 100% de seus bens. Os recebíveis, advindos de royalties e outros valores, eram administrados em conjunto por Dona Ruth e Murilo. Esses recursos eram destinados ao pagamento de necessidades diárias do menino, como alimentação, lazer e vestuário. Atualmente, as contas estão bloqueadas provisoriamente. O advogado de Dona Ruth enfatizou que não houve dilapidação patrimonial, que é aquela coisa do dinheiro da herança ser gasto como um rio correndo, uma torneira aberta, e dizendo que não houve isso. E que, ao contrário, o patrimônio do neto mais que triplicou desde o falecimento de Marília. Uma ação de prestação de contas foi apresentada para comprovar a boa administração. E aí você já vê, triplicou, né? Triplicou a herança que ele tinha. E agora a gente vai falar do tal da indenização. Que aí na indenização foi abordado tanto no Fantástico como aqui na Record no Domingo Espetacular. E aí tivemos várias situações. Dona Ruth, ela disse que 5 vítimas, né, estavam juntos com ela. E aí teve uma informação nova, né, que a Dona Ruth diz que essa parte de negociação, de ficar com uma parte maior, porque eram 2 milhões de dólares o seguro. E aí ela ficar com 50% e os outros 50% divididos entre os outros 5 tripulantes, ou 4 tripulantes. E aí, ela disse que essa informação veio até ela já baseada com o que o juiz achava que era justo. É uma loucura isso, né, gente? O juiz ter que colocar numa minuta de que a Marília tinha que ficar com 50%, a família da Marília com 50%, e o resto das outras famílias dividir os outros 50%. Já acho isso horroroso, horrível, né? Família das outras vítimas questionaram a divisão. Dona Ruth ressaltou que também perdeu o irmão no acidente. A família de Marília Mendonça ficou com quase metade da indenização, cerca de 1 milhão de dólares só para elas. É, gente, ó. E a gente teve a reportagem que o Domingo Espetacular fez, né? Falou com o Rafael Vanucci, que era muito ligado a Marília na época do acidente. Falou com o pai do produtor Henrique Bahia e também falou com a Euda, que é a esposa do piloto. Então vamos ver um trechinho dessa reportagem para entender o lado deles também, porque a gente vê que a Dona Ruth, ela meio que quis se defender, né? Mas agora temos o lado das famílias também abordando o assunto. Põe na tela, Gabi, por favor. Rafael Vanucci é empresário e diretor artístico. Ele era muito próximo de Marília Mendonça e do produtor Henrique Bahia. Vanucci, você tá fazendo make-off pra você, Vanucci? Com a exposição da divisão do seguro, ele publicou um desabafo nas redes sociais. Quando fala do Henrique, quando fala da família do Henrique, mexe comigo, era meu melhor amigo. Depois, Rafael postou uma mensagem: todas vidas importam. O Henrique estava com a Marília Mendonça desde o primeiro ensaio. Primeira vez que ela ensaiou com uma banda, o Henrique estava com ela. E ele estava com ela até o último momento da vida dela. A gente está realmente podendo falar sobre honra. O Henrique foi honrado realmente como precisa. Rafael acredita que o acordo deveria ser revisto na justiça. A gente só está pedindo que fosse feito uma divisão justa por vidas. O seguro daquele avião era um seguro do quê? Quantas vidas tinha dentro do avião? 5. Então vamos pegar esse dinheiro e vamos dividir por 5 pessoas. Mas será que isso é possível? É preciso que você demonstre que houve erro, o dolo ou algum tipo de coação. A coação tem que ser por violência grave ou física ou moral. Aquelas frases que saíram na imprensa de que vítima A era mais importante que vítima B, isso são questões morais. Para a justiça, essas questões morais elas importam menos do que o acordo que foi feito e celebrado entre as partes com o consentimento de todos eles. Seu George prefere não contestar. Nós sabíamos, tínhamos o pensamento de ser injusto, mas nós aceitamos. Então cabe à consciência deles, se quiserem reverter uma coisa que achem que não foi justa.
Concorda? Então, cada cabeça é um mundo, cada consciência é individual. É o que também espera Euda, a ex-mulher do piloto. Gostaria que o caminho mais acertado, né, que utilizado fosse que a família colocasse a mão na consciência e falasse assim, poxa vida, isso não é nem nada para nós, né? Dona Ruth não quis gravar a entrevista. Disse que passou mal depois que toda essa história foi divulgada e precisou ser hospitalizada. Mas o advogado dela alega que o caso foi resolvido de forma legal, com a participação de todos os herdeiros. Ela passou mal, mas foi lá dar entrevista pro Fantástico. Dona Ruth, viu? Mas aí vocês viram, né? Assim, o que me pega é, será que em nenhum momento passou na mão na cabeça dela? Ela mesma fala que triplicou a herança do menino. A Marília estava em ascensão, é óbvio, e todo mundo amava a Marília Mendonça. A Marília Mendonça, todo mundo amava. Até pela tragédia que foi a morte dela, foi uma comoção gigantesca. A Marília ela estava numa ascensão de ser a maior artista do Brasil, se já não era naquela época. Óbvio que ela ia triplicar, quintuplicar a herança que ela deixou para a família. Será que ali no momento, a decisão partiu do juiz? Em nenhum momento você falou, não quero aceitar isso, Dona Ruth, porque eu acho que as famílias vão precisar mais. Porque ali ninguém era famoso. O piloto não era famoso. O produtor não era famoso. O seu irmão, você incluiu o seu irmão nessa divisão toda. Sabe, em vez de você saber que a Marília não precisava dessa grana de $1 milhão, já que vocês comprovaram que a Marília ganhava 10 milhões por mês, $1 milhão não faria diferença ali. Lógico, faria. É um dinheiro. Mas não faria uma diferença como fez diferença e faz diferença para as famílias. Será que em nenhum momento passou a mão na cabeça falando assim, eu acho que as outras famílias vão precisar mais. Não quero acatar essa decisão do juiz, não. Me pareceu mesquinho, uma ganância em torno de dinheiro. Não ia faltar dinheiro para a senhora, Dona Ruth, nem para a família, nem para o Léo. Até porque tem o Murilo Huff, que também faz show, tem o seu dinheiro. Não é tão popular, não deve ganhar tanto dinheiro quanto a Marília, não. Mas consegue criar o Léo. Sabe, em nenhum momento passou pela cabeça da senhora em abrir mão dessa decisão do juiz, já que a senhora disse que foi decisão do juiz. Em nenhum momento, sendo que não tinha necessidade, não é que a Marília estava começando, estava explodindo, não tinha dinheiro algum, e isso ia realmente fazer diferença. Eu até vi a entrevista que uma advogada especialista em direito da família fala que, realmente, vendo na análise ali, vendo quanto a pessoa poderia proporcionar para a família, essas coisas todas, às vezes até acontece de ter uma divisão diferente. Mas será que na hora de pôr a mão na consciência, a senhora dorme tranquila, sabendo que pegou um dinheiro que não necessitava, em prol de não deixar para os outros que realmente necessitavam? Cada um ficou com 1.400.000, mais ou menos, mas convertendo na moeda de hoje, né? Como tá dólar para real. Ficou com 1.400.000. Na época talvez deve ter sido menos ou mais, não lembro quanto tava o dólar na época. Mas será que não bateu em nenhuma vez a mão na consciência falando assim, poxa, eu vou deixar para eles, porque eu acho que eles precisam mais. Vai resolver a vida deles, para eles viverem tranquilos, pelo menos por enquanto. Enquanto eu tô aqui tranquila. Lógico, sem a minha filha, mas tranquila com relação a dinheiro, a criação. Pegou um dinheiro que não tinha tanta necessidade ali. Entendeu? Ninguém colocou a mão na consciência ali falando, Dona Ruth, por favor, vai. Ninguém fez isso. E aí o Murilo Huff, ele não deu entrevista pro Fantástico, ele preferiu não dar, e ele falou assim, mandou só uma nota, afirmando que nunca impediu e não impedirá a convivência da avó materna, que respeitará o segredo de justiça e que tentou o acordo amigável antes do processo e que foi ignorado. Ele garante que a rotina da criança não foi impactada, pois o filho sempre conviveu diariamente com o pai. Dona Ruth, por sua vez, acredita que a situação vai ficar tudo bem
e será resolvida do jeito que ele pediu. É isso que eu falo. A Renata Capucci, a repórter que entrevistou a dona Ruth, ela ainda pergunta: então, se tiver um acordo amigável, a senhora vai resolver desse modo? Ela pausa, pensa e ela fala: vamos resolver do jeito que o Murilo pediu. Mas o próprio Murilo afirma que ele já quis, que ele já foi. Antes disso tudo, antes da ação, ele tentou resolver de forma amigável, falando assim: eu quero resolver isso de forma amigável. Eu quero ficar com a guarda do meu filho. Eu sou o pai. Dona Ruth que não quis. E agora ela fala que ele quer resolver do jeito dele? Aí não, né, Dona Ruth? Não foi bem ele que não quis. A senhora não quis dar a guarda. Pelo que eu tô entendendo, a senhora não quis dar a guarda do filho dele porque ele tentou um acordo antes. Aí ele entra com a ação e agora você fala que resolve do jeito que ele pediu? Essa entrevista, se fosse para beneficiar, tá mais prejudicando a senhora, Dona Ruth. Essa é a realidade. Tá muito mais prejudicando do que te ajudando. Porque boa parte do Brasil já estava do lado do Murilo. Principalmente porque ele realmente não quer esse holofote. E falando em holofote, né, Gabi? Lembra que o advogado falou que quem queria que a coisa fosse midiática, né? Era o Murilo. Cadê a entrevista do Murilo? Cadê o Murilo na televisão? Cadê o Murilo indo nos programas? Cadê o Murilo vindo aqui no Link Podcast para falar disso com a gente? A Dona Ruth, ela preferiu um dos maiores programas de domingo. Um programa, uma revista eletrônica que todo mundo assiste. Será que é o Murilo que quer realmente que esse caso se torne midiático? O Murilo ele poderia ter dado entrevista para Record, para Globo, para Band, para quem seja. Não deu. E ó que a Globo mesmo fala que insistiu. Mas a Dona Ruth estava lá, chorando, falando do assunto, tentando se explicar. Será que é o Murilo realmente que quer que seja midiático? Aí já não é minha opinião não, viu, gente?